continuidade nosso estudo sobre a tentação de Jesus. Nós já vimos na lição passada exatamente a primeira parte da tentação, quando o diabo procurou trazer a insegurança em Jesus Cristo. E trazer a insegurança exatamente para colocar em dúvida a filiação de Jesus. Porque um aspecto muito importante na vida de Cristo era fazer com que as pessoas, mesmo naquela época, já pudessem acreditar que Jesus era o Filho de Deus. E agora o diabo queria tirar esta convicção de Jesus. Nós dissemos aos irmãos que uma das formas que o diabo trabalha conosco é também querendo colocar em dúvida o nosso relacionamento com Cristo. Aquilo que Deus é para nós e aquilo que nós somos para Deus. Então ele procura de uma forma tal fazer com que a pessoa, no meio de muitas lutas, ele sinta o desconforto para não acreditar na sua dependência de Deus, mas a sua dependência como filho. E nós vemos que foi o primeiro fato alegado pelo diabo. Chegou-se o tentador, versículo 3, e disse: se tu és filho de Deus. O propósito de mandar as pedras se transformarem em pães era o obstáculo criado pelo diabo para colocar em dúvida a filiação de Cristo, e colocando em dúvida a filiação de Cristo, fazer Jesus atender à voz do diabo. Eu disse aos irmãos que nós devemos estar exatamente preparados para, quando o diabo falar conosco, nós não atendermos a sua voz. Falei aos irmãos que nós não somos preparados por Deus para atender tentações do diabo. Nós somos preparados por Deus para vencer o diabo. Então o Senhor não nos coloca para lutar com o diabo exatamente na hora da tentação, mas Ele nos coloca para vencer o diabo. A Bíblia é muito clara quando diz: o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas a Bíblia também diz no Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, meu escudo, a minha fortaleza. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe ao meio-dia. A palavra diz: 1000 cairão no teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas com os teus olhos contemplarás e não serás atingido. A palavra diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra ou os guarda. Então nós temos que viver na certeza da palavra de Deus, para quando chegar o dia da tentação, nós temos segurança, como Jesus aqui teve segurança. Essa tentação, meus irmãos, era a tentação que o diabo queria que Cristo violasse o plano de Deus
Jesus não veio ao mundo para transformar pedras em pães. A missão de Cristo era outra. Era salvar o homem dos seus pecados. Mas se Cristo quisesse, Ele poderia transformar. Mas Ele não fez, porque Ele não cedeu ao diabo na hora da sua necessidade física. Fazendo, relembrando um pouquinho, para nós entrarmos na segunda tentação. E exatamente o diabo, ele olha para as nossas necessidades físicas e procura trabalhar nisto. Procura trabalhar, é a hora que o diabo mais procura trabalhar, é na hora da nossa necessidade física. É a hora que ele coloca uma mensagem para querer colocar em dúvida o nosso relacionamento paternal de Deus para conosco, nossa filiação. Porque como filhos, nós temos o cuidado de Deus por nós. E o diabo procura mesclar isso exatamente na nossa vida espiritual. Então, quando vier uma tentação diabólica para que realizemos um grande espetáculo, e principalmente quando aquilo em benefício próprio, porque o diabo não vai dizer, olha, faz este milagre para beneficiar fulano, mas você tem que realizar este milagre para beneficiar a tua própria vida. Essa é uma artimanha do diabo. Mas vemos claramente que Jesus foi firme e não violou o plano do diabo. O apóstolo Paulo, no capítulo 8 da carta aos Romanos, ele é muito claro, ele diz assim: o que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? E ele diz, nem a fome é uma das coisas que ele traz. Ele diz a nudez, a espada, a morte, a vida, o passado, por vir, a altura ou a profundidade. Depois ele diz, coisa alguma nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Tudo bem, mas ele procurou colocar dúvida, e a dúvida era esta: Deus, se tu és filho dele, ele vai prover a comida para você. Você está com fome, ele vai prover a comida. Irmãos, oferta do diabo não devemos aceitar. A Bíblia diz no capítulo 4 e versículo 15 de Hebreus, que Jesus em tudo foi tentado. E a Bíblia diz que a finalidade de ele ter sido tentado é exatamente nos livrar da tentação. Então, quando estivermos sendo tentados, devemos nos lembrar que nós temos alguém que foi tentado como nós, mas venceu a tentação para que pudesse também nos guardar da tentação. E essa tentação, meu irmão, essas três faces da tentação de Jesus, elas estão incluídas aqui no capítulo 2, versículo 16 de 1 João. Olha como é que diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, o desejo da carne, aquilo que a carne deseja. No caso de Jesus era o pão, ele estava com fome. A concupiscência dos olhos, é aquilo que os olhos veem e vê aquele desejo forte de possuir aquilo. E a soberba da vida é ver tudo onde está o poder, está a glória, e desejar o poder e a glória para si. A Bíblia mostra claramente que não é assim que nós vivemos. Nós podemos desejar as coisas, mas nós devemos colocar sempre uma frase mágica antes do nosso desejo. Ah, eu estou desejando ter isto.
se for da vontade de Deus. É a soberania do Senhor, se for da vontade de Deus. Porque o desejo segundo a vontade de Deus, ele não é pecado. Porque o Senhor conhece o nosso limite. E dentro do nosso limite, Ele trabalha com o nosso desejo e concede aquilo que nós estamos pensando. Então Satanás procurou explorar a fome, a impaciência e necessidade de provar a filiação. Olha, irmão, a vitória avassaladora de Cristo não foi brigar com Satanás. Não foi como muitos ensinam, tratar com o diabo. Porque tem muita gente que pensa que afastar Satanás é usar palavras de baixo calão, é xingar o diabo. Em primeiro lugar, nós somos crentes. A Bíblia diz que a nossa boca fala do que o coração está cheio. Se o nosso coração está cheio do Senhor, ele está cheio da palavra de Deus. O coração de Cristo era perfeito, tinha a palavra de Deus. Então o que foi que Jesus falou para o diabo? Olha, diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que sai da boca de Deus. Como é que você está pensando em lidar com o diabo? Brigando com ele? Dizendo desaforo? Você estará fazendo a vontade dele, mas é usando a palavra de Deus. A Bíblia diz que quando o arcanjo Miguel contendeu com o diabo, ele não ousou dizer palavra de maldição, mas ele disse: o Senhor te repreenda. Ele não disse: eu te repreendo, mas ele disse: o Senhor te repreenda. Nós repreendemos, a gente diz: eu te repreendo em nome de Jesus. Nós estamos usando o nome do Senhor, porque Jesus disse: em meu nome expulsaram os demônios. Em meu nome expulsaram os demônios. Então nós estamos usando o nome de Jesus. O negócio assim: olha, eu te repreendo, Satanás. É meio caminho andado. Eu te repreendo em nome de Jesus. E o que Jesus fez foi exatamente usar a palavra de Deus. Tá certo? O texto que Jesus citou é aquele que está em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. A palavra diz assim: e ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Agora vamos passar para a segunda tentação. A segunda tentação, ela está exatamente aqui no versículo 5. Satanás usou uma tática, e agora, depois de usar uma tática, ter sido vencido, ele passa a usar uma outra tática. Satanás é um estrategista. Ele não trabalha de qualquer forma, ele trabalha planejado. Ele está olhando para a vida de cada um de nós, está fazendo planos, está planejando coisas malignas, porque ele é maligno, para poder derrotar a gente. Qual foi a estratégia de Satanás agora? A estratégia foi desviar Jesus da sua missão. Desviar Jesus da sua missão. Porque nós sabemos que a missão de Cristo não era fazer espetáculo. A missão de Cristo era morrer na cruz, para derramar o seu sangue e trazer o perdão dos pecados.
Quando o diabo disse, eu vou fazer o seguinte, vou trazer uma distração diferente na vida dele, e vou mostrar que ele pode ser alguém espetacular, e através de algo espetacular ele pode chamar as multidões assim. O tipo do evangelho que se vê hoje. Essa noite eu acho que até a Moide ficou meio assim, chegou perto do computador e foi olhar o que eu estava escrevendo, que eu escrevia e não parava. É porque uma irmã tinha uma igreja nossa em outra cidade. Ela começou a me dizer que não deveríamos falar contra esses movimentos, assim como a Universal, essas coisas, sabe? E ela entrou naquilo, me mostrando que, dizendo ela que biblicamente tem que haver o amor, isso não pode ser falado. E quando eu bato o dedo assim, que eu estou num assunto assim, eu acho que a pessoa até sufoca, porque eu não deixo mais parar. E a noite chegou perto, ficou olhando assim, olhava para minha cara, olhava para ali, olhava para minha cara, olhava para mim. Eu acho que ela nem queria perguntar. Ela falou, mas tanto? Eu falei, filha, tem que ser. E eu fui dormir de madrugada. Porque cada vez mais que ele, até que ela, biblicamente, convenceu-se daquele assunto. Quando ela convenceu-se, pastor Elias, aí começou a bombardear em outros assuntos. E a gente ia embora. Até que chegou certa hora que eu falei, irmã, agora eu vou tomar um chá para deitar. Amanhã ou depois a senhora entra para a gente conversar de novo. Porque eu vi que ele amanheceu um dia ali. E está tudo gravado direitinho. Deixei lá porque vou pedir para o Joel, o Jojo me ensinar, para me pegar aquele negócio de mensagem e eu mandar para o pastor dela. Eu conversar com ele, mandar para o pastor dela, que naturalmente a igreja está saindo algumas coisas que não estão corretas, porque ela está acreditando daquela forma. Depois ela foi entrar em quebra de maldição, foi entrar em tanta coisa. E a gente continuou conversando. Eu falei, irmã, nós continuamos depois. Nós continuamos depois. A irmã me desculpa que eu vou tomar agora um chazinho que eu vou deitar. Ele estava me esperando lá na mesa, ó. Então o que acontece? O diabo tem um malabarismo para desviar exatamente da missão. O que o diabo faz? Olha aqui. Então o diabo transportou Jesus para onde? Para que lugar, irmãos? Cidade Santa. O diabo não transporta a pessoa para dentro do cabaré, para poder dizer que ele está certo. O diabo não transporta a pessoa para um local errado. Mas a Bíblia diz que nós temos que lutar contra os principados e as potestades, aonde? Nas regiões celestiais. Então vocês não esperem o diabo vir tentar ou falar no meio da macumba. Ele vai vir tentar e falar dentro da igreja. Ele vai procurar um local que mais impressione você espiritualmente. Foi o que ele fez. Olha, o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo de quê? De que lugar? Do templo, local mais respeitado. Colocou Jesus no local mais alto que tinha no templo. Eu até vi a medida outro dia, a altura do pináculo, mas eu não sei se eu anotei aqui, entende? 135 metros. Diz os historiadores que esse pináculo, o local mais alto do templo, tem 135 metros de altura. Era algo fantástico, né? Então o que acontece? Agora ele vai me obedecer porque ele não vai resistir. Ele não vai resistir de forma alguma mostrar que ele é grande. Soberba da vida. Soberba da vida. Nós temos que ter cuidado com muita coisa. Eu vejo novos pregadores surgindo na igreja aqui. Eu me preocupo com muita coisa. Mas sabe qual a principal coisa que eu me preocupo com alguém que está começando a pregar? Alguém que está começando a ministrar a palavra? É com isso aqui, ó. É aqui que
Eu como pastor, pastor Elias como pastor da mocidade, nós como pastores temos que trabalhar essa turma mais nova. Não deixar a soberba da vida da vida. Porque senão a pessoa pode ser colocada num pináculo do templo, no lugar mais alto, e ao invés de se tornar uma bênção, ele pode ser tomado por uma força diabólica, com aquele desejo de ser grande. Foi a tentação do diabo para Jesus. É como que dizendo, você não precisa passar por tudo isso que estão dizendo que você tem que passar. Você tem um meio mais fácil de superar todas as coisas. E você pode ser muito grande. Olha aqui, ó. Tu és o Filho de Deus? Novamente coloca em dúvida. Lança-te daí para baixo. Daqui para baixo. O diabo estava com ele lá no pináculo. O diabo estava com ele no local mais alto do templo. Na cidade santa, no templo. No local construído para Deus. O diabo é terrível, né? Lá no céu eu queria tomar o lugar de Deus. Colocar o meu trono acima do trono de Deus. Ele não conseguiu. Agora ele resolveu querer perturbar a cabeça do Filho de Deus para trazer a destruição de Cristo, como ele já houvera feito no Jardim do Éden, com o primeiro Adão, e o plano de Deus ser lançado por terra. Porque em Adão o plano foi lançado por terra. Houve a promessa da semente da mulher, mas agora chegou a semente da mulher, e agora o diabo queria lançar por terra de novo. E a Bíblia diz o seguinte: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Vamos analisar. Segundo fato interessante, na primeira tentação, o diabo usou exatamente o argumento de querer mostrar a Jesus que Jesus tinha que provar que era Filho de Deus para ele, diabo. Não temos que provar nada para o diabo. Nós temos que provar para Deus. Jesus ataca Satanás com a palavra de Deus. O que Satanás faz agora? Ele vai atacar Jesus com a palavra. Vou citar a palavra para ele. Só que há uma diferença no Éden aqui. No Éden, o diabo disse para a mulher, ele disse que desse fruto você não coma e nem toque. O Senhor não disse isso. O Senhor disse, no dia que comeres desse fruto morrerás. O Senhor não disse, não tocarás. O Senhor disse, não coma. O Senhor não disse, não toque. E Eva engoliu pelo canudo. Só que o que está citado aqui é o Salmo 91. Vamos abrir o Salmo 91. Para você ver como o diabo cita a Bíblia, mas cita truncado. Versículo 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. O salmista está falando de casa, né? Ele levou Jesus no pináculo do templo. O salmista está falando de uma vida normal. Está falando de caminhar em local normal, não está em local extravagante. O salmista diz, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para quê?
para que te guardem em todos os teus. Aquele era o caminho do Senhor, o pináculo do templo. O pináculo do templo era o caminho do Senhor. Olha o que ele diz: isto é, aos seus anos dará o teu respeito, e tomar-te-ão pelas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. O salmo é diferente. O salmo diz: eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Está totalmente deturpada, não está a palavra. Diz que o salmista diz: guardei, ó Senhor, a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O crente tem que conhecer a palavra, porque o diabo cita a palavra, mas cita errado, cita de forma truncada. E quando a pessoa não conhece a palavra, pode haver problema. Vocês veem o último versículo do capítulo, eu acho que é 16 de João, que Jesus assim diz: tem bom ânimo, eu venci o mundo. Não é isso? No último versículo do capítulo 16, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Você já deve ter ouvido muitas pessoas dizer o seguinte: disse Jesus, tem bom ânimo, eu venci o mundo, e vós também vencereis. A ideia é esta, mas esta não é a palavra, né? Essa não é a palavra. Então é um acréscimo da palavra. Tem bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo ali: olhem para mim. O escritor dos Hebreus diz que Jesus, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então, citar a palavra errada é uma obra do diabo. O diabo está torcendo a palavra, só que aqui com Jesus, Jesus não engoliu. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e disse: também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Agora Jesus aqui começa a dizer para o diabo, na segunda tentação: tu sabes que eu sou o teu Deus, e tu não tens poder para me tentar. A ordem para ti é esta: não tentarás o Senhor teu Deus. Você já viu que tem gente que faz coisas erradas, coisas muito grandes, e invoca Deus? Mas a palavra é essa: não tentarás o Senhor teu Deus. Não, eu sou um bom motorista, eu posso andar 220. Deus vai me guardar. Vai não, irmão. Vai não. Você pode ficar tranquilo que você vai furar um pneu, você vai capotar, você vai passar da estrada. Eu sei o que andar correndo. Eu lembro que porque aquela vez teve câncer. Eu comprei naquela época aquele carrinho da Chevrolet, que era um bonzinho pequeno, Monza, e ele marcava 120 no velocímetro. Eu queria chegar no onde eu coloquei aquilo. Parece que ele não ia para o chão, ele ia flutuando. Aquilo é o quê? Nós estamos tentando Deus. A Bíblia diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Nós temos que fazer as coisas de tal modo que sintamos segurança e a nossa confiança está em Deus. Jesus não diz assim: olha, Satanás, eu tenho poder para saltar daqui, mas eu não vou saltar porque eu não quero. Eu tenho poder para fazer isso, eu não vou fazer porque eu não quero. Irmão, tem muita gente que gosta de conversar com o diabo. A Bíblia mostra que nós não devemos conversar com o diabo. Tem uns estranhos, tem alguns aí que são entrevistadores do diabo, são repórteres de Satanás. Que foi, diabo? O que é que tu está fazendo? O que é que tu está fazendo na geladeira lá? Eu estava tomando suco.
E tu estava não sei aonde. Jesus, quando expulsava o demônio, ele dizia assim: sai. A única pergunta que um dia Jesus fez para os demônios foi o seguinte: qual é o teu nome? Esse legião. Isto é, somos muitos. Uma legião, parece que eram 6.000 soldados romanos, uma legião. É isso mesmo, né? Vocês são professores de história. Eram 6.000 soldados romanos. Já pensou? 6.000 demônios no corpo. Na Bíblia não tem o nome de um demônio. Você já viu o nome de um demônio na Bíblia? Você já viu que você chega a algumas igrejas, eles chamam de demônio pelo nome? É o tranca-rua, é a pomba-gira, é o quebra-canela, é o cabaça seca, né? É o casca de cuia. Você sabe o que é chamar demônio pelo nome? O que significa? O nome é o valor da pessoa. Não que eu diga assim, a irmã Valdete, a gente já pensa no que ela é. O Jeremias, já está se pensando no que ele é. O nome da pessoa se torna o valor da pessoa. A hora que eu chamo demônios por nome, eu estou dando valor ao demônio. Isso aqui é o tranca-rua, quer dizer, esse demônio tem poder para trancar as ruas e fechar os negócios. Nós não devemos reconhecer o poder de demônios. Na macumba é que demônio tem nome. Igreja não é centro de macumba, então não damos nome a demônio. Ah, pastor, isso aqui é a pomba gira. Não, não é demônio. Demônio. É o tranca, é demônio. É o sete cruzilhada, é demônio. Demônio. A Bíblia não nos diz nome de demônios. Até anjo, a Bíblia só nos dá o nome de dois: Gabriel, aquele que disse eu sou, aquele anjo que assisto diante de Deus. Então, poderosíssimo. E Miguel, que pela história bíblica é um príncipe de Deus que protege o povo de Israel. Mais nada. A gente vê serafim, vê querubim, vê anjo, vê arcanjo, mas não tem nome nenhum. A Bíblia não nos dá. Eu creio que é exatamente para não se tornarem objetos de adoração. Tem alguns até que dizem que tem um anjo chamado Rafael. Eu não sei onde arranjaram o anjo Rafael. O Gabriel, a Bíblia fala. O Miguel, a Bíblia fala. Agora o Rafael, não. Rafael é um anjo fora da Bíblia, né? Não está na Bíblia. E nós só ficamos com o que está na Bíblia. Então aqui Jesus pela primeira vez diz ao diabo: diabo, eu sou teu Deus. O diabo estava tentando quem? Jesus. Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. E o diabo não replicou, dizendo: tu não és Deus. Hoje tem muita gente que diz que Jesus não é Deus. Até o diabo não discutiu com Cristo que Cristo não era Deus. Mas Jesus olha, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo não se conforma e parte para a terceira tentação. Novamente o transportou o diabo ao monte alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia não diz que o diabo é o dono do mundo, mas a Bíblia diz que ele é o príncipe das trevas que está aqui no mundo. E o diabo diz uma coisa que Jesus não disse para ele: é mentira. Então nessa tentação fica bem claro que o diabo recebeu posse e poder sobre reinos da terra. Ele chega e diz para Jesus: tudo isso
que a Bíblia diz? O mundo jaz no... O mundo jaz no... Toda esta miséria que você está vendo acontecer é porque o mundo jaz no maligno. Não é que as pessoas são tão péssimas desse jeito, mas é que estão sob o domínio do maligno, e sob o domínio do maligno eles começam a praticar tudo que não presta. O mundo jaz no maligno. Jesus diz: o príncipe deste mundo. Jesus diz: sois filhos do diabo. Então veja que há uma posição de superioridade do diabo na face da terra. Isso significa que assim como ele aproximou-se de Jesus para fazer ofertas a Jesus, ele pode se aproximar de qualquer um de nós também para fazer ofertas. É a concupiscência dos olhos. É mostrar tudo que é de melhor. No meio daquilo, aqui está sendo apresentada uma coisa boa, mas no fundo daquilo está a podridão, está a miséria, está a infelicidade, está a desgraça, está tudo que não presta, está naquele meio. E o diabo disse: olha aqui, Jesus, tudo isto eu te darei se prostrado me adorares. O que o diabo está oferecendo para cada um de nós para que nós o adoremos? O diabo não dá bote à toa. Ele sabe que se oferecer qualquer coisa para você, não vai atrair, tem que oferecer alguma coisa extraordinária. Para Jesus ele não disse: eu vou te dar alguns reinos, mas mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. O diabo apresenta o de melhor. O diabo apresenta aquilo que é superior. O diabo apresenta aquilo que pode atrair. Mas pastor, nós somos seres humanos. Jesus estava como homem e venceu a tentação para que nós pudéssemos vencer, se nós tivermos o Espírito de Deus dentro da nossa vida. É interessante. É interessante. Jesus tinha compromisso com algo melhor. Pastor, algo melhor, uma cruz. Irmão, não é o meio, é o objetivo, é a finalidade. Jesus veio com uma missão, Jesus veio com uma finalidade, Jesus veio com um objetivo. Jesus sabia que ia sofrer, mas ele sabia que um dia diria aquilo que foi tantas vezes falado no Congresso dos Jovens: Pai, está tudo consumado. E para dizer aquelas palavras, ele tinha que ter uma vitória que não era uma vitória espetacular, era uma vitória gloriosa. E foi exatamente o que aconteceu. A Bíblia mostra que agora na concupiscência dos olhos, novamente o transportou o diabo para um monte muito alto, mostrou-lhe todas as glórias e reinos do mundo, e disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Agora Jesus resolveu não ter mais conversa com o diabo. Aqui está a solução para a nossa vida. Nós não devemos dialogar com o diabo. O diabo é muito sabido. O diabo é muito rico. Foi dado ao diabo poderes pelo Senhor. Ele procura tentar a gente com a fartura que ele tem. Fartura de poder, fartura de glória. E muitas vezes nós estamos com que
como Cristo, caminhando para a cruz. E quando a pessoa está caminhando para um momento de sofrimento, ele se sente atraído por alguma coisa que pareça aos seus olhos o momento de uma grande vitória. Aqui que nós devemos ter cuidado. A nossa vitória é através da cruz, não é através do sorriso. Nossa vitória é através da oração, é através do jejum. A nossa vitória é através da busca incessante de Deus. Tá certo? A palavra de Deus diz de uma forma muito clara que as nossas almas nós ganhamos é com luta. A Bíblia diz que o reino de Deus ele é tomado à força. A Bíblia chega a dizer que os homens fazem violência para conseguir entrar no reino de Deus. É uma luta constante, é uma guerra constante. E nesta guerra está inclusa a grande tentação daquilo que é demonstrado se nos oferecendo para que deixemos o Evangelho. Não é a palavra da facilidade. Esse Evangelho pregado das grandes ofertas é o Evangelho do diabo. Porque o Evangelho de Jesus é diferente. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Gente, como é que eu vou ter as glórias do mundo oferecidas pelo diabo, quando Jesus disse que é uma luta? Jesus disse: porfiai por entrar pela porta estreita. O caminho é estreito, a porta é apertada. Então Jesus está dizendo para nós, na sua palavra, que a vitória espiritual é uma vitória em lutas. É por isso que está lá em Filipenses capítulo 2, vocês conhecem claramente. A Bíblia diz que Jesus esvaziou-se de tudo. Esvaziou-se de tudo, deixou todas as coisas. Humilhou-se. Tomou a forma humana. Não usurpou ser igual a Deus. Depois que Jesus passou por todo aquele processo, a Bíblia diz o quê? Então Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome sobre todo nome, para que o nome de Jesus Cristo se dobre em todos os joelhos, os que estão na terra, nos céus e debaixo da terra, e toda língua possa confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Foi por isso que Jesus ganhou a batalha contra o diabo. E de repente Jesus se engrossa com o diabo aqui, ó. Jesus olha para ele, e Jesus não foi discutir a palavra de Deus com o diabo. O diabo conhece a palavra. Ele citou truncada. Ele agora ia citar truncada novamente. Jesus não vai mais discutir, mas Jesus tomou uma posição. Sabe qual é a posição de Jesus? Eu não quero mais conversar com você. Eu não quero te ouvir mais. Já chega. Jesus diz o quê? Vai de Satanás. Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Não pare para discutir as coisas diabólicas. Não pare para discutir a tentação. Repreenda Satanás com a tentação dele. Olha, diabo, eu não quero mais ver isso. Aquela história do crente, isso é contada muito lá no norte, no nordeste, que estava criando porco e os porcos estavam adoecendo. Aí alguém chegou e disse: irmão, o senhor é dizimista? Pessoa simples. Ele disse: o senhor não quer ver uma coisa? Dizima dos porcos, o senhor vai ver o que vai acontecer. Ele disse: eu vou fazer muito mais. Eu vou escolher o melhor porco que
tinha 10 porcos, né? Vou escolher o melhor dos porcos. E já vou separar e vou cuidar dele e tratar. Diz que ele pegou, tratou. Os outros 9 ficaram mais mirrados naquele que disse que era do Senhor. O bicho ficou tudo tanudo, né? Aí no dia de matar os porcos, o diabo chega e diz: escuta, rapaz, você está vendo que esse porco ficou muito grande? Uma banda dele vale esses outros. Uma banda vale esses outros. Tá, mas... E o diabo começa a zoar, e eu sei que vai ficando irritado, já estava até pensando que tu quer saber o negócio? Diabo, tu cala a boca, você não está me dando tudo. Não vou dar uma banda, eu vou dar tudo, sabe? O diabo. Foi o que Jesus fez aqui com o diabo. Jesus não quis conversa. Ele disse: olha, Satanás, vai embora, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Sabe o que a Bíblia diz? No versículo 11: então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então o diabo deixou. Você sabe quando é que o diabo vai deixar perto para você? O diabo deixa perto para você e manda ele embora. Quando você dá trela para o diabo, você dá confiança para o diabo, ele vai entrando mais, ele vai procurando brecha para ir conversando contigo. Mas na hora que você resolve: eu não quero conversa com o diabo. É aquele crente que diz assim: eu não quero saber das coisas do mundo. Eu não quero me misturar com isso. Eu sou santo, eu sou separado. Eu fui lavado com o sangue de Cristo, eu fui remido com o sangue de Cristo. Então essas coisas não me interessam mais. Mas diz: não, isso não me interessa. Eu tenho algo melhor que o Senhor. Mas não. Eu só sirvo ao Senhor. Eu não misturo as coisas de Deus com as coisas do diabo. Nós temos que ter coragem, não só para enfrentar a tentação, mas nós temos que ter coragem para mandar o diabo embora. Vai de Satanás. Eu só adoro a Deus, eu só sirvo a Deus. Amém. Que Deus possa abençoar os irmãos.